Então, muito boa noite, pessoal. Meu nome é César Melo, eu sou jurista nível 3, além de ser o coordenador nacional da Associação As Armas do Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o nem Bolsonaro nem Lula, né? Os isentões, a galera que diz que não ia mudar nada. Não, não muda nada. Vote Lulo. Vote Lulo que não vai mudar nada, né? E essa turma que eu faço questão, né? Quando o X não estava bloqueado aqui no Brasil, quando o X, eu fazia questão de seguir essa turma e toda vez que eles pegavam e reclamavam de qualquer coisa desse governo, eu ia lá e comentava assim: não, mas como assim? Não era tudo igual? Eu votei Lulo porque vocês disseram que era a mesma coisa. Como assim? Como é que você vai reclamar agora e tal? Né? Inclusive, alguns desses meus comentários foram destacados no canal do Rodrigo Constantino, no canal do Kim Paim, em diversos outros canais apareceu lá a carinha do jurista nível 3 reclamando com o pessoal do Bumbum Livre. Do que vocês estão reclamando? Não era tudo igual? Como assim, né? E eu sempre recebo a resposta: não, porque o Bolsonaro foi contra a CPI da Lava Toga. Já expliquei para vocês num vídeo aqui nesse canal, né? Procurem aí no YouTube, porque é uma bobagem, essa coisa aí de, ai, porque a CPI da Lava Toga, CPI... isso era uma CPI para perseguir o Sérgio Moro, basicamente. Mas não tinha nada a ver com impeachment de ministro do Supremo. Afinal de contas, se você quer fazer impeachment do ministro, você tem que entrar com impeachment do ministro, né? Entrar com CPI não é impeachment, certo? Nenhuma CPI nunca na história do país terminou em nada. Absolutamente. Ah, mas o impeachment do Collor... foi feito um pedido de impeachment, né? Feito um pedido de impeachment. E é por isso que tomou o impeachment, né? Teve CPI para o impeachment da Dilma? Não, não teve. Foi só fazer o impeachment, certo? Então, impeachment se faz com impeachment, não com CPI. Né? E essa galera do Bumbum Livre ficava o tempo todo argumentando: não, porque é tudo, ia dar na mesma, não ia mudar nada, ia dar na mesma, não muda nada. Se fosse o Bolsonaro, ia ser a mesma coisa. Pois bem. Né? Agora nós temos uma prova cabal, né, de um fato específico ocorrido que demonstra claramente que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, certo? Né? Então, para encerrar de uma vez por todas essa narrativa imbecil de não, mas ia dar na mesma, era a mesma coisa, né? Seria só diferente se elegesse alguém do Bumbum Livre, né? Para encerrar de vez essa narrativa, né? Agora nós temos um fato concreto que demonstra que não seria a mesma coisa, tá? Então, vamos à vinheta, né? E antes de ir à vinheta, peço a você que se inscreva no canal, já deixa o seu like no vídeo, porque será um vídeo ótimo, né? Com absoluta certeza, você não precisa nem assistir o vídeo para saber, já pode deixar seu like. Então, confira se você está inscrito, se você já foi inscrito e por acaso não está mais, né? Se você não for inscrito, se inscreva. Independente de você assistir o vídeo, já deixa o seu like, né? E se possível, já deixa não assista o vídeo e já deixa o comentário aí furioso de você está errado, César, você está errado. Já deixa o seu comentário furioso dizendo que eu estou errado, certo? Então, feitas essas informações, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem, né? Como dito no início do vídeo, nós tivemos durante um período bastante grande, pré-eleição e pós-eleição, de que é tudo, nem Lula nem Bolsonaro, porque é tudo a mesma coisa, porque não sei o quê, porque o Bolsonaro não sei o quê da CPI, porque era tudo a mesma coisa, né, e tal. E nós estamos vendo que a coisa tem ido rapidamente para a Venezuela, como bem previu o nosso ex-ministro Paulo Guedes, né?
foi muito bem previsto, né? Já temos imposto em tudo quanto é canto, não se consegue importar mais nada no AliExpress. Quem comprou o computador gamer comprou, quem não comprou não compra mais, né? Não se consegue mais fazer projetos de eletrônica pelo mesmo motivo, né? As meninas que compravam as blusinhas na Shein não compram mais as blusinhas na Shein, né? Estamos aí com uma reforma tributária terrível, terrível, né? Você que é autônomo, né? Você que é autônomo, não sei se você viu na reforma tributária, mas na reforma tributária nós vamos ter duas coisas. Primeiro, o Drex. O que é o Drex? Não existe mais dinheiro, não existe mais dinheiro em papel, né? O Drex, o dinheiro passa a ser todo virtual, né? Você não passa mais a ter uma conta bancária no banco, você passa a ter uma conta bancária que na prática passa a ser no governo, né? Apenas gerido pelo banco, né? E o governo na reforma tributária vai fazer o seguinte: ou você abre uma PJ e faz a sua declaração mensal de quanto que você arrecadou e em que atividade que você arrecadou, calcula o imposto e faz a declaração e recolhe o imposto, ou o governo vai reter previamente, cautelarmente, até que você faça a sua declaração, se eu não me engano, 28%. Então já vai ficar retido os 30%, né? Né? O Lula, como um presidente muito religioso, já vai ficar com um terço, né? Enquanto você não fizer a sua declaração, né? Parabéns a quem fez o Uber, essa turma, os PJ que fizeram o L, parabéns, parabéns, parabéns. Trintinha, um terço fica com o governo, né, para pagar os valorosos servidores públicos, né? Você receber aquele serviço público gratuito de qualidade. Serviço público gratuito. Defendo o SUS, né? Defendo o SUS, mesmo que involuntariamente, com retenção de 30% do seu dinheiro no Drex, né? Vai defender o SUS querendo ou não querendo. Fez o L, é isso aí, né? E segundo a turma do MBL, o Bolsonaro era a mesma coisa e ia dar tudo na mesma, né? E fica essa hipocrisia, né? Esse absurdo, né? De ficar falando que não, mas que o Bolsonaro ia ser a mesma coisa, que o Bolsonaro ia ser a mesma coisa, né? E agora nós temos um fato concreto e claro que demonstra que não seria a mesma coisa, né? Então, se eventualmente você passou a última semana debaixo de uma pedra, né, e não soube o que estava acontecendo, o que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes, né, resolveu bloquear o X na internet, né? O X, também conhecido anteriormente como Twitter, né, que é uma grande fonte de informações, hoje a praça pública de maior discussão. Ele simplesmente decidiu bloquear o X, né, sob o argumento de que o X não possui um representante no Brasil, né? E o pessoal da esquerda todo aplaudindo o Xandão foram todos para o Blue Sky, né, que é uma rede social que imita o X, que também não tem representante no Brasil, demonstrando claramente que o problema não é representante no Brasil, né? Porém, contudo, no entanto, a decisão fundamenta na falta de representação, de ter um representante no Brasil, e essa decisão monocrática, tomada pelo Alexandre de Moraes, foi submetida pelo Alexandre de Moraes. Em tese, essa decisão deveria ser encaminhada ao plenário. E por que o Alexandre de Moraes não encaminhou ao plenário? Porque ele queria uma notícia, ele queria manchetes, né? Considerando que a sua decisão ela não se sustenta perante um escrutínio de análise jurídica, né? Ele quer a carteirada, ele quer o pá, né? Tipo, não importa o que diz a lei, importa o que o STF falou, né? E para que isso ocorresse, ele precisava de uma decisão unânime, né? E daí o que ele decidiu fazer? Para ele obter uma decisão unânime, né? E conseguir uma manchete de que o STF decidiu de forma unânime, ele, ao invés de encaminhar para o plenário, onde votam os 11 ministros, ele encaminhou para a primeira turma, né? Onde estão apenas ministros que concordam com ele. E não sou eu, César Mello, jurista nível 3, que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é a mídia tradicional, né? Que eu resolvi usar o Goiás 246 pelo simples fato que a mesma notícia
Foi publicado originalmente no Globo pela Malu Gaspar, porém, contudo, no entanto, eu não sou assinante, então não posso ver a notícia, mas a notícia é da Malu Gaspar, só que ela está sem paywall aqui no Goiás 246. Então é a mesma notícia, certo? E o que diz a Malu Gaspar sendo replicada aqui pela Jéssica Carvalho do Goiás 246? Que isso se tratou de uma tática do ministro Alexandre de Moraes para evitar a reação dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Por quê? Porque está na primeira turma, os ministros não estão presentes na primeira turma, os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Né? Na primeira turma estão somente os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E aqui é que nós temos a diferença óbvia, clara, onde faz muita diferença. Horas, se o ministro Alexandre de Moraes encaminhou a decisão para a primeira turma para obter uma decisão unânime, né, e evitar o voto contrário à dissidência dos ministros indicados por Bolsonaro, e estão na primeira turma os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, isso significa que se o presidente fosse o Bolsonaro, na primeira turma não haveria ministros não indicados por Bolsonaro. Ou seja, em todas as turmas do STF estariam presentes ministros indicados pelo Bolsonaro. E a tática do Alexandre de Moraes, como dito aqui, não ocorreria. E não haveria essa narrativa de que o STF decidiu. A gente teria uma narrativa limitada exclusivamente a por maioria, o STF decide que. E mais, por que o ministro Alexandre de Moraes precisava da unanimidade? Porque em caso de recursos em tribunais superiores, colegiados, sempre que uma decisão é tomada por unanimidade, escasseiam a quantidade de recursos que podem ser apresentados. Quando a decisão não é unânime, podem se apresentar mais recursos em relação à decisão e, portanto, seria mais trabalhoso para o ministro Alexandre de Moraes fazê-lo. Ou seja, ele poderia até levar para uma turma onde ele ganharia, que seria o caso da primeira turma, né? Porque nós teríamos 3-2, né? No caso, porém, por ser uma decisão não unânime, essas teria que ser encaminhada a plenário, certo? Teria que ser encaminhada a plenário e, portanto, a rigidez dessa decisão, a certeza dessa decisão, o argumento de que o STF decidiu e, portanto, está correto, né? Não havendo posições em contrário, as quais poderiam ser aferidas e verificadas. Olha, beleza, o ministro Cássio Nunes votou e perdeu, o ministro André Mendonça perdeu, o ministro, outro nomeado pelo Bolsonaro, votou e perdeu, o ministro, outro nomeado pelo Bolsonaro, votou e perdeu, mas foi uma decisão apertada e data vênia, os argumentos dos dissidentes são bastante fortes, certo? Por quê? Porque aqui nós não temos uma questão jurídica, nós temos uma questão de narrativa a ser apresentada. Tá? Então, não é a mesma coisa. O pessoal do Bumbum Livre está sim lhe enganando, né? Eles sabem muito bem que não é a mesma coisa, e agora nós temos uma prova cabal de que não seria a mesma coisa, né? No mínimo, a chance que o ministro Alexandre de Moraes teve nesse momento de conseguir uma decisão unânime, porque está albergado por uma turma integralmente formada por ministros indicados pelo Lula, não estaria presente, certo? Ele teria, no mínimo, de aceitar uma divergência com ministros dissidentes que decidiriam de acordo com o direito e não de acordo com a ideologia dominante, certo? Então, fica bastante claro, você que ainda acompanha esse pessoal do Bumbum Livre, você está sim sendo feito de trouxa. Eles estão lhe enganando, porque eles sabem muito bem que essa narrativa de que é a mesma coisa é falsa, tá? E agora você tem uma prova cabal, certo? Então, gente, para esse vídeo é isso, né? Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né? E se você discorda de mim, se você acha que não seria a mesma coisa, né? Que é tudo a mesma coisa, que você acha que votar nulo foi o melhor, põe aí nos comentários por que você discorda de mim, para que eu possa fazer um vídeo explicando por que você está errado. Beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso. Um grande abraço, né? E lembrem-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta a nós acreditar e aguardar mais 72 horas.
pela publicação do decreto. Beleza? Então é isso. Até a próxima.